Oi, amiguinhos, olha eu aqui de novo, depois de um tempinho afastada, retomando aí o estudo de processo do trabalho com vocês. Hoje a gente vai começar aqui falando sobre os princípios do processo do trabalho e a organização da justiça do trabalho. Legalzinho? Mas antes da gente entrar nessa questão, né, de princípios propriamente ditos e organização, a gente vai falar um pouquinho sobre a diferenciação entre processo e procedimento. Tá? Acredito que a gente já deva ter comentado isso de forma mais sucinta em alguma das outras aulas, mas a gente vai reforçar aqui essa ideia para depois a gente trabalhar melhor a questão dos princípios e da organização na justiça do trabalho, ok? Então vamos lá. Processo. O que seria processo para a gente aqui? É o conjunto de atos que busca a prestação jurisdicional, ou seja, é dizer do direito, né? E por que você tem poderes para dizer do direito? O que aconteceu que você pode reivindicar aquele direito, ok? Isso é que é processo. Procedimento é a forma com que você vai dizer desse direito. Como que você vai buscar? Através de que mecanismo, né? De que rito que você vai buscar isso, postular isso juridicamente, ok? E aí aqui a gente entra naquilo que a gente já estudou nas nossas últimas aulas, a questão dos ritos no processo do trabalho, que são o quê? Sumário, que é o mesmo que o rito de alçada, lembra? Vulgarmente conhecido como rito de alçada, sumário, aquele que é de 0 a 2 salários mínimos. Hoje em desuso, mas não houve uma revogação tácita, lembra? Em desuso por conta do quê? Da vinda do rito sumaríssimo, que abraçam as causas de 0 a 40 salários mínimos, ok? Então, de 0 a 2, eu posso abraçar, né, tanto o rito sumário, que é o de alçada, quanto o sumaríssimo. Acima de 2 até 40 salários mínimos, somente rito sumaríssimo, legal? E as ações acima de 40 salários mínimos, para essas eu sempre vou falar de rito ordinário, não há que se falar em rito sumário ou sumaríssimo, tá? Uma breve recapitulação. Agora a gente vai entrar aqui mesmo nas matérias que são o foco da aula dessa aula e das nossas próximas aulas, legal? Então, vamos começar aqui falando dos princípios, tá? Primeiro, vocês têm que ter em mente que existem os princípios gerais de direitos que abraçam também o direito e o processo do trabalho. Legal? Então, todos aqueles princípios fundamentais que a gente estuda, direito constitucional, eventualmente direito civil, tributário, muitos deles vão se aplicar aqui também. Mas existem os direitos, os princípios próprios da justiça do trabalho e do processo do trabalho. São inúmeros, mas eu trouxe para vocês os principais. E a gente vai tratar aqui dos principais. É os principais que eu vou trazer para você, que é o que deve ser o foco do seu objeto de estudo para a prova da OAB. Legalzinho? Então, vamos começar aqui agora falando do princípio protecionista, ok? O que quer dizer o princípio protecionista? É que as normas de direito processual do trabalho, elas também foram desenvolvidas para proteger o trabalhador, né, que é a parte hipossuficiente dentro da relação. Tá? Então, ele é a parte frágil. Então, os mecanismos processuais também foram desenvolvidos para abraçar essa parte. E aí, muitos de vocês aí do outro lado da telinha devem estar pensando, mas quanta injustiça, né? Mas como isso? Então, quer dizer que eu tenho um prazo para o empregado e um prazo para o empregador? Não, a gente não está falando de prazo, a gente está falando de procedimento efetivo no que diz respeito ao desenvolvimento do processo. Tá? Um exemplo disso que eu vou trazer para vocês é a questão da execução na esfera trabalhista. Ela pode ser ex officio, não pode? O juiz, automaticamente, ele não pode dar início à execução da justiça do trabalho? Pode sim. E isso está consubstanciado lá no artigo 878 da CLT, que vai dizer o quê? Olha, a execução poderá ser promovida por qualquer interessado ou ex officio pelo próprio juiz. Veja, o juiz ele pode de ofício dar ensejo à execução, ainda que não haja provocação por parte do advogado do credor, ele pode,
por ofício mesmo, já expedir o mandato de penhora, de citação, para que ele pague sob pena de penhora em X dias, né? Por isso que a gente até brinca que advogado não sabe, advogado trabalhista não sabe operar na fase de execução, porque a fase de execução ela acontece independente da vontade da parte, justamente para tentar garantir para o credor, que é o trabalhador, parte frágil da relação, algum tipo de solvência. Quanto mais rápido andar a coisa, maiores são as chances dele conseguir efetivamente abraçar aquele crédito, que a gente não pode esquecer que é de natureza alimentar. Por isso que ele pode agir de ofício, ok? Então, é para isso que serve esse princípio aqui, o protecionista, para dizer que não apenas o direito material nasceu em prol do trabalhador, mas o direito processual também, né? Ele vem com esse condão de proteger a parte mais frágil dentro da relação. É tratar desigualmente os desiguais para colocá-los em pé de igualdade. Legalzinho? Então gravem isso. Não. Bom, amiguinhos, é isso. A gente vai continuar falando dos princípios na próxima aula. Fiquem comigo e gostou da aula? Clica aqui, ó, e aí você vai ter acesso a todo o conteúdo de processo do trabalho, tá bom? Obrigada e até a próxima.